Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que existem tantas Bíblias com conteúdos diferentes, livros diferentes? O que está acontecendo aí? Por que essas Bíblias são assim? A existência de inúmeras Bíblias com conteúdos diferentes é uma observação correta e se deve principalmente a três fatores principais: diferença na lista de livros aceitos, o cânone, diferenças filosóficas de tradução e evolução natural das línguas. Primeiro, vamos ver a diferença do cânone. A lista de livros, o fator mais importante que altera o conteúdo de uma Bíblia é o cânone. E isso é a coleção dos livros que uma tradição religiosa específica considera individualmente inspirados e autoritativos. O cânon católico, a Bíblia católica, tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento católico inclui 7 livros conhecidos como livros deuterocanônicos, que não fazem parte do cânone de outras denominações religiosas. São eles Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, 1 e 2 Macabeus, além das seções do livro de Esther e de Daniel. O cânon protestante, as Bíblias Reina Valera, ou a nova versão internacional, tem 66 livros. O Antigo Testamento é composto de 39, pois segue um cânon da Bíblia hebraica. Os livros deuterocanônicos, que a tradição protestante costuma chamar de apócrifo, não são considerados inspirados no mesmo grau e costumam ser omitidos. O cânone ortodoxo, a Igreja Ortodoxa possui o cânone mais extenso, aceita os mesmos livros do cânone católico e acrescenta outros livros, outros textos, como o terceiro Macabeus, quarto Macabeus, Salmo 151 e o livro de Odes, embora possa haver pequenas variações entre as diferentes igrejas ortodoxas. Essa diferença histórica se deve ao fato de que os primeiros cristãos usavam principalmente a Septuaginta, uma tradução grega das escrituras judaicas que incluía esses livros adicionais. A Reforma Protestante, lá no século XVI, optou por retornar ao cânone hebraico original, o Antigo Testamento. O processo e a filosofia da tradução, mesmo entre Bíblias com o mesmo número de livros, o texto pode variar significativamente. Isso ocorre porque cada Bíblia em uma língua moderna é uma tradução dos textos originais em hebraico, aramaico e grego. Os tradutores precisam tomar decisões sobre como traduzir as palavras e ideias de uma língua antiga para uma língua moderna, o que resulta em abordagens diferentes, equivalência formal ou literal. Esse método tenta traduzir palavra por palavra, prioriza a fidelidade à estrutura e à exatidão das palavras do texto original. O resultado é uma tradução muito precisa, mas às vezes pode soar rígida ou difícil de entender em uma língua moderna. Exemplo em espanhol: La Reina Valera, de 1960, ou La Bíblia de las Américas, equivalência dinâmica ou funcional. Esta abordagem busca traduzir ideia por ideia ou pensamento por pensamento. O objetivo é que o leitor moderno sinta o mesmo impacto e compreenda o mesmo significado que o público original. Para isso, estruturas literais são sacrificadas em favor da clareza e naturalidade da linguagem. Exemplo em espanhol, a nova versão internacional, a palavra de Deus. Paráfrase, uma tradução bastante livre que busca expressar o significado do texto de forma mais simples e competência possível, muitas vezes funcionando mais como um comentário explicativo do que uma tradução literal. O exemplo em espanhol é la traducción de la linguagem actual. As línguas estão em constante mudança. O espanhol, o português falado hoje não é o mesmo que era em outra época, por isso as traduções da Bíblia são
revisadas e atualizadas periodicamente para que as novas gerações possam compreender a mensagem sem as barreiras de uma língua arcaica. Um exemplo claro é a Bíblia Reina Valera, publicada originalmente em 1569. Ela passou por várias revisões em 1909, 1960, 1995, para modernizar a gramática, o vocabulário, a sintase, tornando-a mais acessível ao leitor contemporâneo. Por mais que se tente traduzir o texto bíblico, ser fiel à tradução de cada palavra, de cada expressão, é impossível chegar àquele que escreveu o texto, o narrador que escreveu o texto, o que ele queria dizer com aquilo, o que estava por detrás de cada palavra, de cada ação, que conflito estavam realmente vivendo, por que foi acrescido certos textos nos textos da Bíblia. Então há muita dificuldade de realmente entender o texto bíblico. Quem vai ler o texto bíblico como se ele fosse escrito por alguém ipsis e itris, né, escrito por alguém diretamente, vai perceber que está fazendo uma leitura totalmente errônea, uma leitura literal e sem aprofundamento. A leitura da Bíblia tem que entender, quem vai ler a Bíblia tem que entender de exegese, tem que entender de hermenêutica, tem que entender o que o autor quis dizer com aquilo que ele está falando, e o que o tradutor quer trazer para aquele momento, naquela situação histórica. Não dá para pegar algo que está lá naquela situação histórica e trazer para a vida e dizer, ó, isso que ele disse lá significa a mesma coisa para nós hoje. Não, é totalmente outra ideia, o que quis passar o autor naquele momento em que ele estava vivendo. E fazer teologia, que significa traduzir, florear os textos bíblicos para que eles sejam atualizados, realmente é viver no mundo da fantasia. Você precisa saber quem é o autor, quem é o narrador do texto, de onde ele pegou esse texto, por que ele escreveu esse texto, o que ele estava dizendo com esse texto, quem era o povo que estava lendo esse texto, e isso é impossível de fazer. Então só se pode ter uma ideia do que os textos bíblicos queriam dizer naquela época e o que nós podemos traduzir e entender hoje. Mas é impossível entender por completo, de forma literal, o que está escrito na Bíblia. Quem diz que consegue fazer isso é um idiota. A Bíblia tem suas nuances e dificuldades de interpretação e de leitura por conta da mudança do próprio hebraico, do próprio aramaico, do próprio grego, da própria situação cultural da época. Então é muito difícil fazer uma tradução coerente da Bíblia. Só o que se pode fazer é dizer, olha, o mais próximo que podemos chegar da palavra correta e do ensinamento correto, ou do que o autor quis dizer naquela época, é isso. Mas nunca afirmar que aquilo que o tradutor da Bíblia está escrevendo é o que o autor quis dizer naquela época, naquele momento, naquela situação histórica. Um grande abraço. Tchau.